Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos dar continuidade com mais uma aula da nossa disciplina de semiotécnica e hoje a gente vai abordar o tema higienização corporal e o autocuidado voltado principalmente para a segurança do paciente, ok? Então pega caneta, papel, caderno onde você está anotando as suas observações e também tenta colocar suas dúvidas para a gente poder tirar isso dentro, essas dúvidas serem sanadas durante o nosso encontro online e depois no nosso momento prático, ok? Então, quando a gente vai abordar a questão da higienização corporal e segurança do paciente, a gente vai lembrar inicialmente que a gente tem justamente o objetivo de identificar a importância dessa higienização dentro de um contexto de cuidado. Então, parece algo simples, mas que tem grande impacto dentro do cuidado. Trazer para vocês hoje essa aula faz vocês refletirem muito sobre como a higienização, o banho, né, o asseio, como alguns costumam dizer, mas esse momento de trazer essa higienização corporal completa do paciente promove segurança e também conforto para esse paciente. Bem, e quais os cuidados de enfermagem com a higiene corporal nós vamos estudar hoje? São vários, certo? Mas a gente pode trabalhar principalmente a questão da higiene corporal com o banho no leito ou o banho, né, sendo administrado por algum profissional, mas também essa higienização corporal sendo fragmentada, voltada para a higiene oral, higiene íntima, e a gente vai discutir tudo isso hoje nesse encontro, ok? Lembrando que essa aula, esse módulo, né, especificamente, ela vai estar distribuída em alguns vídeos para poder facilitar o entendimento de vocês e também a gente conseguir trazer cada etapa do processo de forma diferenciada. Bem, a higiene ela é definida como sendo uma ação pessoal, né, voltada também com afeto e também voltada para o conforto, trazendo segurança e bem-estar dos pacientes. Então, toda vida que o paciente pode realizar essa higienização de forma voluntária e isoladamente, ou somente com o apoio de algum profissional ou de algum acompanhante, isso seria o mais natural e o mais prático para todos da equipe, certo? Mas a gente vai lembrar que a equipe de enfermagem vai estar responsável pela manutenção dessa higienização e também para verificar se o paciente está em um bom estado de higiene ou não. Então, a manutenção da higiene pessoal é necessária para o conforto, segurança e bem-estar dele, já que essa higienização ela também tem uma correlação com o controle de infecção e a diminuição de riscos, né? Diminuir ao máximo possível o risco de contaminação, muitas vezes de uma ferida cirúrgica, muitas vezes de uma lesão próxima a alguma região que já tem um risco maior de contaminação. E a atividade ou as atividades de higiene pessoal promovem conforto e relaxamento, melhorando também a autoimagem positiva e uma pele mais saudável e também ajuda a prevenir doenças, já que nós podemos citar que a remoção dessas células mortas e também dessas bactérias residuais que ficam sobre a pele ou em áreas específicas como a cavidade oral ou a genitália do paciente ou até mesmo o canal anal, nós observamos que isso traz sim uma diminuição de risco de doenças e aqui eu falo principalmente as infecções, ok? E tem outros fatores também que a gente pode citar, a questão não só da doença biológica, né, em cima de uma célula, mas sim o bem-estar físico, né, a questão da saúde mental desse paciente, isso tem uma melhora significativa na medida que você melhora também essa autoimagem, o bem-estar geral dele, ok? Bem, então a higiene corporal ela vai envolver o que, pessoal? A higiene oral, como eu falei para vocês, então a escovação dental ou enxágue bucal, que a gente vai falar isso lá nas ações, são ações primordiais, lembrando que essa ausência de higiene oral, ela tem uma relação direta também com problemas respiratórios ou até mesmo risco de ter uma endocardite. A higiene das mãos e do rosto, de uma forma geral, lembrando que a oleosidade da pele, né, do rosto,
ela é diferente das demais partes do corpo, e isso também precisa de uma atenção à parte. E as mãos, porque é o nosso contato de elo entre todas as partes e o meio onde o paciente está. Então, as mãos, ela tem uma relevância muito grande dentro dessa higienização, porque é a mão que vai trazer o alimento, é a mão que vai pegar em alguns objetos, é a mão que faz o apoio e é a mão que vai tocar em outras partes do corpo. Então, realmente, a transmitibilidade, né, de algumas doenças por contato, elas devem ser minimizadas com a higienização rotineira também das mãos desses pacientes. A nossa higiene íntima, que também vocês vão observar que vai ter uma associação com o cuidado da genitália e também com a diminuição de risco de infecções urinárias, certo? A gente também vai relatar um pouquinho sobre a higiene íntima lá na frente na aula de sondagens vesicais. A higienização dos cabelos, isso é primordial, já que tem algumas alterações, né? Alguns agravos ou doenças a nível capilar que também são intensificadas devido a essa ausência de higienização, e o banho por si só, né, com reposicionamento e transferência do paciente, que é o nosso banho no leito aqui, tecnicamente falando, né? Dentro do banho, o paciente ele não consegue fazer essa higienização estaticamente. Ele precisa se mover, né? Virar para um lado, para o outro, movimentar membros superiores e inferiores, ir até o banheiro, então deambular, então exige um movimento do paciente, ok? Bem, e aí a gente vai trabalhar justamente, o enfermeiro ou a enfermeira vai ser o profissional de saúde com a competência para a prestação e orientação desse processo. E por ser este, né, um cuidado considerado essencial ao ser humano, um cuidado de manutenção à vida e uma medida, de promoção também da saúde. Então, dentro do nosso trabalho diário, está também justamente implementar essa higienização corporal do paciente, avaliando ele como um todo, como a gente acabou de falar, não somente o corpo de forma generalizada, mas também em pontos específicos, mãos, boca, cabelo, genitália, ok? E fazer essa vistoria ou essa verificação de forma constante. E quais os aspectos a serem considerados nas práticas dessa higiene corporal? A primeira delas que a gente vai observar é a preservação, né, da autonomia e independência do paciente. Então, toda vida que o paciente ele tem condições de executar o procedimento de forma isolada, sozinho, sem o auxílio de um profissional, e isso é um ponto primordial para o autocuidado. Depois a gente pode apontar, avaliar a capacidade do paciente dentro desse processo, lembrando que esse autocuidado, às vezes ele não é total, mas ele pode ser parcial, então ele não consegue lavar o cabelo sozinho, mas ele consegue escovar os dentes, ele consegue fazer a higienização da genitália, ok? Muitas vezes ele vai ter uma limitação do membro, né, dos membros superiores, braços, ok? Mas ele vai conseguir fazer alguma outra manobra durante essa higienização. Assegurar a privacidade do paciente, isso é primordial. Lembrando que no banho tem uma exposição corpórea generalizada, então a gente precisa realmente isolar aquele local com biombos, cortinas, o máximo que puder, ou até mesmo convidar o excesso de pessoas naquela enfermaria para justamente executar a higienização do banho no leito. No caso aqui do banho, né, onde a gente tem a exposição total do paciente. Transmitir respeito ao paciente, isso é fundamental, não fazer nenhum comentário, piada, brincadeiras, ok? E assegurar o conforto e a segurança do paciente. Durante o procedimento, a gente vai observar que tem alguns fatores essenciais de verificação. E aqui eu vou só antecipar algumas informações, né, do ato em si, do procedimento. Nós precisamos verificar a temperatura, pressão arterial, frequência cardíaca. Tudo isso são fatores que precisam ser analisados pela equipe de enfermagem para assegurar que durante o ato, a atividade do banho no leito, o paciente não tenha nenhum desconforto a mais, né, já que ele vai ter que se movimentar durante esse procedimento principalmente, ok? Então lembrar sempre disso.
E aí a gente pode destacar como uma das maiores importâncias dessa higiene é justamente prevenir problemas de saúde. Aqui a gente vai destacar verminoses, escabioses, pediculose, infecções de pele, lesões teciduais de uma forma geral, promover também o conforto e a segurança e bem-estar, já que depois desse banho o paciente ele realmente consegue estar, como é que eu posso dizer, com bem-estar pessoal, né, aumentado, já que ele vai estar higienizado, usando às vezes, muitas vezes o perfume ou a colônia que ele gosta, vai pentear o cabelo, então vai sim trazer esse sentimento de bem-estar geral. E o conforto, porque realmente você vai trocar de roupa, uma roupa higienizada, limpa, sequinha, tirando aquela roupa suja que ele estava usando durante aquele dia. Melhora da sua autoestima e autoimagem, isso é muito importante, e que essa autoimagem também vai envolver outros fatores, né, que muitas vezes foge, às vezes, da nossa rotina, mas a questão do cabelo, o corte do cabelo, a barba, né, isso tudo tem também, envolve a autoimagem do indivíduo. E a oportunidade de avaliação das condições do paciente. Como assim, professor? Durante a higienização, eu consigo avaliar melhor a cavidade oral, eu consigo fazer uma palpação melhor das estruturas corpóreas de uma forma geral, já que eu vou fazer movimentos circulares. Então, eu consigo examinar a genitália do paciente, às vezes com uma exposição bem maior durante a higienização no banho. Então, é nesse momento também que a equipe de enfermagem deve estar atenta a essas alterações. Então, avaliar de forma bem mais apurada e minuciosa áreas que muitas vezes ficam despercebidas durante o processo geral da anamnese diária, certo? Estabelecer uma relação terapêutica, entender que aquele banho, aquele processo, aqueles movimentos, eles fazem parte também do processo de tratamento do paciente, isso deve ficar muito claro para ele. E o ensino e orientação quanto aos cuidados de saúde. Então, quando você identifica, muitas vezes, uma higienização deficitária nos pés, unhas, cavidade oral, genitália, é nesse momento que você vai realmente destacar o paciente. Olhe, observar, durante o senhor vai sair aqui de alto, você tem que cuidar mais do seu pé, ele tem um risco maior de ter uma infecção, e assim para outras áreas também do corpo do paciente. E lembrando não só o paciente, mas também o cuidador ou familiar que vai estar ali apoiando esse processo terapêutico. Bem, e aí a gente também pode apontar aqui, dentro desse processo, promover a amplitude do movimento por meio de movimentação ativa-passiva e também a manutenção da função das articulações. Então, a gente já trabalhou a questão da mobilidade e a mecânica corporal na aula anterior, mas nesse momento a gente também vai observar que é necessário essa avaliação prévia e também o estímulo desses movimentos por parte desses pacientes para justamente identificar aonde ele possa ter limitações e assim ajudar nesses movimentos passivos e ativos, ok, pessoal? Lembrando que a higienização corporal, ela traz muito isso para a gente, assim, movimentar, ativar esse paciente dentro do processo terapêutico, principalmente quando ele está hospitalizado. Lembrando que o que a gente está trazendo aqui voltado para a higiene corporal, ela se enquadra não é somente no ambiente hospitalar, mas também no domiciliar, ok? Que também requer os mesmos cuidados. Promover a limpeza da pele, principalmente a remoção de suor, bactérias, sebo, células mortas, ok? Reduzir o risco de infecção, justamente associado a esses restos celulares e bactérias que estão ali na pele do paciente ou em áreas de mucosa. Estimular a circulação, isso é muito importante. Lembrando que essa estase circulatória, né, principalmente nos membros inferiores, eles vão trazer um cenário de edema nos membros inferiores, pode causar dor, desconforto. E esses movimentos circulares na higienização corporal vai sim trazer esse auxílio na circulação e também na diminuição de edemas, ok? Eliminar ou os odores corporais pela remoção do suor. Lembrando que nós temos glândulas, né, na pele, essas glândulas sudoríparas, elas vão eliminar suor, ali também eletrólitos,
mas em regiões específicas esse suor vem associado também com bactérias que causam odores bem característicos, e isso precisa realmente de um cuidado maior, porque gera um mal-estar no paciente, a questão do odor e também a questão da autoimagem, né, como ele se vê. Bem, dois ou mais indivíduos realizam cuidados de higiene da mesma maneira? E aí, o que é que vocês acham, pessoal? Anota aí para a gente discutir depois, certo? Mas será que as pessoas realizam, todo mundo toma banho da mesma forma? Ou quem está lá atuando no hospital também dá o banho da mesma forma? Pode ter pequenas variações, mas no geral é para ser todo mundo parecido, ok? Então, dentro desse contexto, a gente vai observar o quê? Que há fatores sim que vão influenciar no processo de higienização. E esses fatores que influenciam, eles devem ser analisados, discutidos, respeitados e questionados durante todo esse processo, principalmente dentro do ambiente de cuidado, que é controlado e também com exposição maior, como o ambiente hospitalar, certo? Mas nós vamos observar o quê? Práticas sociais, né? A questão cultural, os costumes familiares. Então, vocês vão observar que dentro dessa rotina, você observar que dentro da cultura daquele paciente, ele não tem o hábito de fazer essa higienização corporal diária, né? Que é o que a gente vai preconizar aqui para vocês. Ou até mesmo não gosta de tomar o banho durante nas primeiras horas do dia, mais no final, à noite. Então, esses fatores culturais, né, principalmente relacionados ao clima também, né, em cidades do clima mais frio, realmente o banho matinal é bem complexo, né, a água bem fria, se não tiver uma água aquecida, isso deixa realmente esse paciente mais vamos dizer assim, contrário a uma higienização corporal rotineira dentro do ambiente hospitalar, ok? Preferências pessoais. Então, nesse caso, a gente vai trabalhar também com as necessidades do paciente. Como assim, professor? O paciente ele gosta de tomar banho com tal sabonete. A gente vai analisar se aquele sabonete ele agride ou não a pele do paciente. E a gente vai falar um pouquinho depois sobre sabonetes, né, os recursos que a gente vai ter. Mas lembrar justamente essas preferências, principalmente em relação aos aromas, né, do paciente. E aí a gente vai tentando respeitar isso na medida do possível, ok? E também a imagem corporal, o que é isso? O diagnóstico de doenças, estresse, dor ou a própria hospitalização, eles podem, né, interferir nesse desejo do autocuidado. Então as pessoas não se veem, não estou no hospital, estou internada, não preciso tomar banho todo dia, direto, eu não preciso me preocupar com o meu cabelo, com os meus dentes. Então acaba realmente tendo uma interferência da imagem corporal na realização do autocuidado. E as condições socioeconômicas, né? Isso também tem a ver, pessoal, com acesso a recursos, né? No caso aqui, shampoo, sabonete, pasta de dente, hidratantes, N recursos que a gente pode ter, ou até mesmo dentro desse recurso terapêutico, ter a chance de usar realmente um produto que favoreça o autocuidado e melhore as condições de higienização. Não usar um produto de baixa qualidade. Conhecimento e motivação, então muitas vezes as pessoas desconhecem, né, a questão desse bem-estar, dessa segurança que a higienização corporal traz, a questão da higienização oral, né, depois das refeições, principalmente. Então, às vezes as pessoas não trazem isso consigo como algo habitual, certo? A questão da higienização íntima, né, de forma também rotineira. Os pacientes, às vezes, eles acham estranho isso pela equipe de saúde, né? A necessidade de sempre estar higienizando, não só durante o banho, mas sim durante todo o período do dia, sempre que possível, a higienização íntima. E depois, por fim, né, não menos importante, os fatores que vão influenciar na higienização do paciente
é a condição do paciente. De uma forma bem geral, a questão cognitiva, né, a capacidade dele de ter essa interação com você e realmente conseguir ter um bom resultado durante o processo de higienização, até mesmo para estimular a questão do autocuidado, você orientar o paciente a fazer esse autocuidado, mas também as condições clínicas, né? Se ele está com muitos dispositivos no braço, ou se ele tem algum dispositivo na perna, ou até mesmo o estado geral dele, a pressão arterial, frequência cardíaca, saturação, questão da mobilidade, se ele está sedado, fez cirurgia. Então, vários fatores vão realmente limitar a amplitude de movimento e a amplitude de ações durante a higienização do paciente, ok? Bem, e aqui a gente dá essa primeira pausa para justamente já partir para os outros vídeos que a gente vai começar a trabalhar durante esse primeiro processo de higienização. Então a gente trouxe esse momento inicial e aí a gente espera que vocês agora aproveitem os próximos vídeos e anotando tudo para ver justamente as ações que a gente pode executar a partir disso. Ok, pessoal? Então, até já já o próximo vídeo, se Deus quiser.